A parte da cadeia de frios que iremos abordar hoje é a parte da distribuição. Então é ali a distribuidora, atacadista, transportadora ou indústrias que operam entrega, né, centro de distribuição para o comércio, para o varejo. Supermercado, restaurante, empório, todos esses pontos de venda que revende ali a comida que recebe congelado. Para isso, a gente tem então 3 partes-chave. A câmara fria, onde esses produtos estão armazenados, ela é chave porque é ali que o produto adquire a temperatura adequada. Então, se ali está ruim, para frente tudo vai ficar ruim, porque o transporte tem como objetivo apenas manter. No caso de câmaras frias, de resfriado, o ideal é que ela fique até abaixo de menos de 5 graus Celsius e acima de 2, porque o produto resfriado não é bom que congele. Então, entre 2 e 5 graus Celsius. Já a câmara fria de congelados, apesar do produto, o limite ser menos 12, o ideal é que a câmara fria esteja a menos 15 ou a menos 18, porque você tem uma margem de segurança para operar esse produto para o transporte e para o ponto de venda. Já o transporte, ele começa ali com o carregamento do produto na doca e termina na entrega ali no ponto de venda. É uma parte muito crítica, porque nesse processo do caminhão, esse produto ele tende a estar mais exposto, seja no carregamento e seja na parte da entrega. O caminhão desse tipo de produto é um caminhão de ar forçado, diferente do caminhão de sorvete, que são de placas eutéticas, que acumula carga durante a madrugada e essa carga ela dura durante o dia. O caminhão de comida congelada ele é muito semelhante a um sistema de ar-condicionado de casa, né? Então dentro do baú a gente tem o evaporador que fica soprando o ar frio ali para dentro e gelando o ambiente, e na parte externa do caminhão você tem ali a condensadora. É uma operação que o caminhão ele anda refrigerando, então enquanto tem entrega, enquanto tem produto dentro do baú, é necessário que o sistema de refrigeração esteja ligado constantemente. É muito importante que as empresas tenham um checklist de alguns processos para certificar que aquela atividade está sendo feita da melhor forma possível. Por exemplo, um erro muito comum que acontece das empresas de entrega é ligar a refrigeração do caminhão no momento do carregamento. Quando faz isso, o que acontece? Vamos pensar aqui uma temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Ok, o caminhão parou na doca. Aí nessa hora abriu as portas e ligou a refrigeração. Nesse mesmo tempo, o produto ele está entrando para dentro do baú. O que vai acontecer? Ao invés do sistema de refrigeração gelar o ambiente, quem vai gelar o ambiente é o produto que está entrando, porque o produto está entrando ali, vamos pensar num produto resfriado, está entrando ali a 2 graus Celsius, 3 graus Celsius, o ambiente está 25. Então, na hora que os dois se encontram, é uma troca para chegar no equilíbrio. O que está a 2 vai esfriar o que está a 25, que são as paredes do baú, e vice-versa. E nisso, a temperatura do produto sobe bastante, e o que é ruim, que prejudica a qualidade do produto, que compromete as entregas e tudo mais. O correto é o quê? O caminhão, ele liga a refrigeração dele pelo menos de 15 a 20 minutos antes de fazer o carregamento. Por quê? Nesse prazo, o baú vai estar todo gelado, e quando a mercadoria for ser carregada dentro do baú, a gente vai ter um ambiente já a 3 graus Celsius, a 5 graus Celsius, então a troca é mínima. O produto está chegando a 3, o ambiente já está a 5, então a troca é mínima, então esse produto ele não perde sua carga térmica. Sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês agora na prática como que através de uma plataforma, né, de planejamento e gestão de entregas, que olha também para questões de temperatura, da qualidade do produto, que não adianta só entregar, eu preciso entregar esse produto em bom estado, seguindo ali a lei da logística, que é entregar o produto certo, no local certo e nas condições adequadas, na hora certa, né? Quero trazer para vocês aqui como garantir a eficiência e eficácia nas minhas entregas de produtos congelados e assim resguardar a marca. Nós já estamos aqui dentro da plataforma. O primeiro ponto que nós precisamos estar de olho é a câmara fria. Como disse, é ela que é responsável por gelar o produto e mantê-lo na temperatura adequada. Todo o processo para frente é de manter a temperatura, né? O caminhão ele não tem muita capacidade de resfriar o produto. O ponto fundamental é olhar para a câmara fria e garantir que lá está tudo ok. Entrando aqui na plataforma, a gente tem aqui um ambiente, uma distribuidora, e aqui ele tem 5 ambientes climatizados, tudo temperaturas de resfriado. Então aqui 4 graus Celsius, 5 graus Celsius, 3 graus Celsius, 3 e 4 novamente. Então a gente observa que em termos de câmara fria está tudo ok. Aqui embaixo nós temos 2 ambientes que na verdade são docas, é a anticâmara, que está a 12
e a outra está a 10. Apesar de estar vermelho, indicando que deveria estar mais gelado, a gente tem que pensar que essa empresa ela já fez algo a mais. Ela tem um ambiente de anticâmara na doca, para evitar, porque já que um dos processos mais críticos é esse, né? Sai da câmara fria e entra no caminhão. As empresas maiores, elas conseguem já ter uma doca, conseguem ter uma anticâmara, e esse produto ele fica exposto a um ambiente que não é o adequado, mas também não é a temperatura ao ar livre, é uma temperatura ali controlada. Bom, entrando aqui na plataforma, né, nós temos aqui então uma distribuidora que tem 5 câmaras frias conosco e aí embaixo 2 anticâmaras. Então o que acontece? Aqui, olhando para as câmaras frias, a gente observa que está gelado adequadamente e numa temperatura muito boa. Então 4, 4.8, 3, 3.5 e 4.2. Se eu tenho, né, falo, beleza, essa aqui é a temperatura, a fotografia do agora e o histórico, né? Então a gente clicando aqui embaixo a gente tem o gráfico, né? É uma câmara fria de resfriado, então até o mínimo e máximo. Não é bom que a câmara fria gere ao ponto de congelar o produto, porque isso perde qualidade. Então está aqui uma câmara fria bem estável, que também é muito importante. Quanto mais estável, melhor o produto está condicionado. Tem aqui o gráfico do comportamento da temperatura, né, que a gente vai vendo aqui ao longo do dia. E aqui embaixo, aqui do lado, um descritivo. Então, ok, garanti que a minha câmara fria está ok. O outro ponto importante é que essa empresa ela tem a anticâmara. Então, apesar de aqui estar em vermelho, 12, 10 graus Celsius, ainda assim é bom, porque você tira um produto que está a 3 e o ambiente que você está transferindo o produto da câmara para o caminhão está a 10, ou seja, a troca é pequena. Algumas empresas que não estão estruturadas, elas acabam tendo que fazer o carregamento ao ar livre, aí a troca é um pouco maior. Nesse caso, a empresa necessita de ter uma operação mais agilizada, para que esse período de exposição do produto no ar livre seja o mínimo necessário e aí a perda seja pequena. Agora nós estamos entrando aqui na torre de controle para a gente acompanhar então a operação das entregas, né? Algumas considerações importantes, como já foi falado, a questão do transporte é uma parte crítica, porque você tem uma exposição do produto ali às condições ambientais. A gente falou um pouquinho sobre a câmara fria e sobre a importância da anticâmara e do processo de carregamento ser o mais agilizado possível, mas também é muito importante e mais importante ainda a questão da entrega, que ela seja também muito agilizada ali para evitar a exposição do produto. E uma das coisas que ajuda nesse processo, além de outros ganhos, é o processo de roteirização. Porque uma vez que eu faço a roteirização e eu defino a sequência de entregas, e eu faço o carregamento do caminhão baseado na sequência de entregas, na hora que o motorista ele encosta no ponto de entrega para fazer a entrega e abre o baú, a tendência é que a mercadoria já esteja ali posicionada na sequência de entregas. Isso faz com que ele abra rapidamente o baú, pegue a mercadoria, porque não tem que ficar procurando, cadê a mercadoria daquele cliente que eu estou parado. Ele pega a mercadoria e aí, né, as boas práticas diz, né, abre o caminhão, pega a mercadoria, põe geralmente num carrinho de mão, fecha o baú, que é né, que a gente acaba vendo que o pessoal às vezes tem preguiça ali, deixa o baú aberto porque tem mais mercadoria para pegar e não é correto, né? E leva até o ponto de venda. Ou é geralmente uma câmara fria do ponto de venda, ou às vezes já direto para o expositor ali, onde os consumidores têm acesso ao produto. É fundamental, ajuda bastante a questão da roteirização, porque esse tempo de exposição do baú aberto, você consegue reduzir ele. E também com a roteirização, claro, você tem uma rota mais otimizada, você consegue fazer mais entregas com menos frota, você gasta menos tempo em cada uma das entregas, né? E são vários outros benefícios que foram falados em outros vídeos. Bom, indo aqui então para a tela de torre de controle, então torre de controle é aquilo, né? É um local onde eu vou ver tudo, inclusive a questão de temperatura. Então aqui eu estou com um cenário das entregas já acontecendo, né? A gente tem aqui uma relação de veículos, são caminhões de entregas. Então aqui em tempo real eu consigo ver a temperatura do caminhão no momento adequado. E caso aconteça uma variação de temperatura, um caminhão começa a apresentar uma temperatura fora do padrão, é notificado. Então tem uma telinha de notificações que bipa ali e as pessoas que estão acompanhando a torre
já analisa o caso, se for o caso, entre em contato com o motorista para ver por que a refrigeração está desligada, ou até mesmo de, se for um defeito, esse caminhão voltar para a base para evitar, né, essa perda do produto. Bom, vou mostrar aqui agora um outro relatório já voltado ali para a garantia da qualidade. Então, torre de controle é torre de controle. Eu estou vendo, tem problema, eu atuo, eu resolvo, eu minimizo os problemas da rua, né? Esse é o objetivo da torre de controle, de orquestrar o que está na rua e ir tratando as situações que ocorrem. Aqui agora eu vou mostrar dois relatórios, um bem sintético, mas voltado para a garantia da qualidade da empresa. Ela tem um histórico de que fez o dever de casa, num nível bem sintético e num nível detalhado. Então, começando aqui pelo sintético, nós temos aqui o relatório de desempenho de temperatura de veículos, né? Que ele faz? Ele me apresenta aqui a data, o horário, a temperatura de início de trabalho, o horário de fim de trabalho, a temperatura de término, a máxima e a mínima durante esse intervalo de trabalho e o quantos por cento ficou dentro do padrão e também a questão do desvio médio padrão. Nesse cenário aqui, a gente vê que o caminhão começou às 13 horas, com temperatura de 6. Então a gente já observa que aqui o pessoal teve um cuidado de carregar o caminhão na temperatura adequada, porque quando isso é diferente, a gente vê que o início bem ruim. E terminou bem, ou seja, voltou para a base durante todo o percurso, ficou bem, que a gente observa aqui 100% do padrão. No dia 17, saiu com 3, voltou com 0. A máxima, 14, que é um número relativamente tranquilo, porque são as aberturas de porta, né? A mínima 9, mas você observa que 94% está dentro do padrão. Então, realmente são as aberturas de porta, que aí você tem um belo do ar quente entrando no baú ali, e claro, o sensor é muito preciso, muito sensível, ele vai acabar detectando isso. E é bom que detecte. Um outro relatório que eu quero mostrar também, esse aqui é muito para resguardar a empresa em caso de algum tipo de questionamento. Então, de repente, foi lá, fez a entrega, deu tudo certo. O cliente depois fala, o produto veio estragado, né? O que eu faço? Então, assim, você começa, né, olhando a câmara fria, garantindo que ela está ok, e também aqui no relatório de entregas você consegue visualizar a temperatura do baú no momento da entrega. Então, com essas duas informações, câmara fria e veículo, não há contestação. Você está resguardado de que a sua parte você fez. Bom, então nós vamos aqui para o nosso relatório de entregas. Esse caminhão, ele saiu às 6h02 da rodovia Comando João Ribeiro, que é provavelmente o CD. Chegou às 6h34 na rua Emília Eugênio Auler. Ele gastou 31 minutos no trajeto, 21 quilômetros, e lá ele ficou parado por praticamente 2 horas, 1h56. Há uma temperatura de 1 grau Celsius, então ele ficou parado ali com essa temperatura. Às 8h30 ele saiu da Rio Eugênio, chegou às 8h32 no cliente, gastou 2 minutos de trajeto, andou 900 metros, e lá ele ficou parado por 7 minutos. Sendo que a média desse cliente é 8, e a entrega, o baú estava a 7 graus Celsius. E daí por diante, então você vai tendo aqui a temperatura de entrega do produto em cada um dos clientes. O que você, se o cliente amanhã te questionar, você fala, olha, está aqui o relatório do histórico do meu caminhão. Espero que ter contribuído de alguma forma aí para melhorar a operação do nosso público. A ideia é exatamente essa, que a gente traga aqui dicas, insights para que as entregas sejam cada vez mais eficientes e eficazes. Tem que cumprir os processos, muito está ligado a cumprir processos, mas com resultados, sempre. Então eu agradeço o tempo de vocês, peço que curtam, compartilhem, sigam o nosso canal, nos acompanhem para mais vídeos como este.